vem aqui. Aplauda o Senhor pela vida dela. Amém. 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 Obrigado, pastor. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom a gente estar junto. Ontem foi tão bom. A gente estava comentando ali que nós estamos todos muito cansados. Vontade é só de dormir. Mas vale a pena, né, Oneide? A Oneide estava falando, pastor, eu estou cansada também, mas valeu tanto a pena. Ontem, quando nós estávamos aqui adorando ao Senhor, né, aquela multidão, já tinha tempo que a gente não podia estar junto, né, numa multidão. E eu estava ali atrás, no momento da adoração. E eu fui tão abençoada, porque eu fiquei pensando que, de fato, é muito melhor adorarmos juntos. Como é poderoso a gente estar junto, adorando a Deus, cantando a mesma canção, dizendo as mesmas palavras para o Pai. É tão gostoso. E eu queria que nós começássemos hoje adorando ao Rei. Em todo o início, em todo momento, toda a programação, a gente está adorando a Ele. Porque não existe uma parte mais importante. Não é mais importante o louvor, não é mais importante a palavra de oferta, não é mais importante essa palavra. Tudo o que acontece no culto é importante, porque é para Ele. Amém? Então, eu queria que a gente começasse essa palavra adorando ao Pai. Esse é o último propósito da campanha, 40 dias de comunidade. Estamos aí na reta final. Está quase acabando. Domingo que vem é o encerramento e vai ser tremendo, eu creio. Não perde por nada. Não fique longe dessa fogueira tão tremenda que Deus acendeu aqui nesse lugar. Amém? E aí hoje nós vamos falar sobre adoração. Adoramos juntos. E eu queria orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela tua igreja, eu te agradeço por estar aqui neste lugar. Eis aqui, Senhor, a tua noiva, a tua igreja. Nós não somos perfeitos, mas nós queremos te adorar, Pai, em verdade, em espírito e em verdade. Queremos, Pai, que suba a ti um aroma suave através das nossas vidas. Nós nos entregamos a ti, Senhor, nesse breve instante que queremos passar aqui, nesses minutos, queremos passar aqui, queremos te entregar tudo. Queremos te entregar a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, toca em nossos corações, quebranta-nos, quebranta o nosso coração. Quebra ele totalmente, Paizinho, para que nós realmente entregamos a Ti, possamos entregar a Ti a verdadeira adoração, com toda a sinceridade do nosso ser. Em nome de Jesus, esse nome que é lindo, esse nome que é sobre todo nome. Você pode repetir esse nome, Jesus? Jesus, 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 Jesus. Ah, o teu nome é lindo, Jesus. Não há nenhum nome tão lindo e tão poderoso como o teu, Yeshua. E é esse nome, e é por esse nome que nós nos entregamos. E é a esse nome que nós queremos honrar aqui e adorar. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, faz como tu queres. Espírito Santo, tu és tão criativo. Toda a criatividade, todo o poder está em Ti. Eu te agradeço pelo que o Senhor fez nesta manhã aqui. Mas eu sei que o Senhor tem mais. E eu sei que coisas diferentes o Senhor fará aqui hoje à noite. Porque o Senhor é o Deus da criatividade. O Senhor é o Deus do amor. O Senhor é o Deus de todo o poder. Então se manifeste aqui esta noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluias. Glória a Deus. Então vamos adorar Ele através da palavra. Em Mateus 22, do 37 ao 38, diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Eu queria que nós pensássemos nesse mandamento, quando ele diz: ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele está dizendo: ame ao Senhor com todos os teus pensamentos, com todos os teus sentimentos, com todas as tuas emoções. Ele está dizendo: entregue tudo, derrame
tudo diante dele. E eu tenho pensado, será que nós temos cumprido esse grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então, nós precisamos refletir sobre este mandamento e verdadeiramente viver ele. Ele precisa estar gravado na nossa mente. O primeiro versículo que eu gravei da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu acho que esse aqui, o maior mandamento, é interessante nós decorarmos ele, mas não somente decorar, que nós possamos viver esse mandamento de fato. Amém? Então, se fosse feita uma pergunta para você hoje, né? Para você descrever em palavras o que é a vida cristã. Ou qual o maior desejo de Deus? Eu acredito que a essência da vida cristã pode ser resumida em poucas palavras. Um relacionamento de amor. Então, um relacionamento de amor com Deus e um relacionamento de amor com meus irmãos. A vida cristã é resumida nesta frase. Um relacionamento de amor. Um relacionamento de paixão. Porque o amor, como nós falamos aqui, ele é atitude, ele não é sentimentos. Não é sentimento. Mas a paixão é um fogo que vem em nosso interior e nos conduz e nos motiva. Então, nós precisamos deste amor apaixonado por Deus e por nossos irmãos. Amém? A Bíblia diz que você foi criado para ser amado por Deus. Ele o criou para amá-lo. Você é o objeto de amor de Deus. Ele deseja se relacionar comigo e com você. Isso significa que você foi criado com o propósito de ter um relacionamento com Deus. Foi por isso que nós fomos criados. Com o propósito de nos relacionarmos com Deus. E Ele é tão completo, Ele é tão perfeito, que Ele não somente quis se relacionar conosco, mas Ele criou uma grande família, Ele nos deu muitos irmãos, para que a gente possa se relacionar uns com os outros. Nós não podemos ver Deus, nós não podemos abraçar Deus, mas nós podemos abraçar o nosso irmão. E nós podemos amar e dedicar a nossa vida uns aos outros. Nisso está contido toda a lei, amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós cumprirmos esse mandamento, nós estamos cumprindo toda a lei. E eu estou muito feliz com essa campanha, porque de início, eu nem compartilhei isso com o pastor Luiz Carlos, mas de início eu fiquei mesmo pensando assim, será mesmo, compartilhei até com o Leandro, será mesmo que é isso que a gente deve fazer? É essa campanha, né? De repente não seria outra? Mas, queridos, quando a gente começou, eu tive a certeza de que era exatamente isso. Porque eu tenho visto por aí, quando Deus está fazendo algo, quando Deus está falando algo, Ele está falando em vários lugares da mesma forma. E o que Deus está dizendo para nós nesses dias é, voltem-se para mim, amem-se uns aos outros. É isso que Deus está nos ensinando. Ele está nos ensinando a restaurar a unidade da igreja. Para que nós possamos adorar ao Rei em unidade, para que nós possamos cumprir o propósito dele sobre as nossas vidas. Então, eu tive essa certeza e eu me alegrei muito. Viu, pastor Luiz Carlos? Você é um homem de Deus. Deus está falando contigo. Então, é isso que Deus está nos ensinando, é isso que Deus está falando conosco. Então, esse relacionamento de amor, a Bíblia expressa o amor de Deus pela palavra adoração. E quando a Bíblia nos ensina a expressar este amor, ela está falando de adoração. Adoração é uma expressão de amor. Geralmente nós pensamos em adoração como um ritual, né? De cantar algumas coisas que nós fazemos aqui na igreja. A gente acha que é isso aqui que é a adoração. Mas a adoração simplesmente significa expressar amor a Deus. Então, tudo que nós fazemos para Ele, toda expressão de amor que seja para Ele é adoração. E aí, ultimamente, a gente fala muito essa frase de que adoração é um estilo de vida. E a adoração tem que ser um estilo de vida. Mas muitas vezes nós temos vivido e falado que a adoração é um estilo de vida, mas ela precisa ser intencional.
A adoração precisa ser intencional. Eu não posso dizer simplesmente, tudo que eu estou fazendo é uma adoração a Deus, se tem coisas que eu estou fazendo para mim, para satisfazer o meu ego, para satisfazer as minhas vontades. Isso não é adoração a Deus. Mas tudo que eu faço para Deus, em amor a Ele, quando eu expresso o meu amor por Ele, isso sim é adoração. Então eu imagino que nós estamos aqui como que dormindo em alguns momentos da nossa vida. E eu creio que o Espírito Santo de Deus quer nos despertar para este amor, para essa adoração em espírito e em verdade. E para essa adoração que é para Ele. Que em tudo que nós estamos fazendo, expressamos este amor, esta paixão por Ele. Eu dei o exemplo aqui pela manhã de quando a gente está apaixonado. Todo mundo aqui já esteve ou está apaixonado. Então, a gente sabe o que significa essa paixão. A gente quer estar o tempo todo com a pessoa, a gente quer declarar o tempo todo o nosso amor a Ele, a nossa afeição a Ele. Tudo que a gente vê lembra aquela pessoa, uma música que a gente escuta, a gente pensa naquela pessoa. Então, nós precisamos declarar essa paixão, viver essa paixão para Ele. Por Ele são todas as coisas, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Bíblia é a carta de amor de Deus para nós. Nós precisamos lê-la porque ela é uma declaração de amor para nós. Da mesma forma que a gente lê uma carta de amor que o outro escreve para nós. Então essa paixão é muito parecida. E aí, sim, todas as músicas que a gente escuta de adoração a Ele precisa nos mover nessa paixão. Eu me lembro de Deus quando eu escuto essa canção. Enquanto eu estou lavando a louça, eu me lembro de Deus. Enquanto eu estou dirigindo o carro, eu estou pensando no Senhor, eu estou conectado com Ele. Quando eu acordo, quando eu vou dormir, eu estou pensando nele. Isso é uma vida de adoração. Amém? Mas quem sabe você teve problemas ou tem problemas de dizer eu te amo, de expressar esse amor. Aqui ele fala que principalmente os homens têm uma dificuldade maior de expressar amor, de dizer eu te amo, para a esposa, para os filhos, para os amigos, para os discípulos. E aí muitas vezes você foi frustrado, você foi ferido, você foi magoado, e aí você se fechou para o amor. E aí você não consegue dizer eu te amo, você não consegue expressar esse amor. E aí, isso reflete no nosso relacionamento com Deus, na nossa forma de expressar amor a Deus. E por isso, muitas vezes, muitos de nós temos tanta dificuldade de expressar o nosso amor a Deus, por causa dessas situações. E aí, na Bíblia, há um exemplo bíblico, que está descrito lá em Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João. E o apóstolo João dá aqui um vislumbre de como será a adoração no céu. João descreve um dia no futuro, quando as multidões, milhões e milhões de pessoas e milhares de anjos adorarão ao rei, irão adorar ao rei. João descreve isso lá em Apocalipse 5:11. 13 diz: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. Amém? Você pode dizer amém? Aleluias! Tudo é para Ele, tudo é por Ele, toda honra, toda glória ao Rei. O que ele está dizendo aqui é que nós, como igreja, precisamos ensaiar esse grande dia, esse glorioso dia, em que todos nós chegaremos à presença do Rei e iremos adorá-lo junto com os anjos. E nós precisamos ensaiar esse grande dia, como eu acabei de dizer. E nós temos a oportunidade de, como igreja, viver isso. Porque a oração que Deus nos deixou como modelo diz que assim na terra, seja feita assim na terra como no céu. Então nós podemos experimentar essa atmosfera de adoração a Deus.
Essa atmosfera de poder, aonde o Espírito Santo de Deus se move por meio da adoração. E nós, como igreja, podemos e devemos experimentar isso. Nós não precisamos esperar irmos para a glória. Se nós podemos viver hoje, aqui, agora, enquanto nós estamos aqui. Amém? Então, há um convite aqui para que nós, como igrejas, possamos aprender a adorar. Como eu disse, você pode ter sido magoado, você talvez não consiga expressar esse amor. Mas na comunidade, no meio da comunidade, como igreja, nós podemos ser libertos das cadeias que nos prendem e nos impedem de adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém? E aí, nós vamos examinar aqui 6 maneiras de adorarmos juntos a Deus. E a primeira dela é quando cantamos juntos. Quando cantamos para Deus, né? Eu botei por minha conta quando cantamos juntos. Mas a primeira forma é quando cantamos para Deus. Colossenses 3,16 diz assim: cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Salmo 102 diz: prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na presença do Senhor com cânticos alegres. Então você provavelmente já notou que a música e o amor andam juntos. Porque a música vem do coração, né? Não é uma coisa que você faz intelectualmente, que você aprende, você pode até copiar, mas que você aprende intelectualmente. É algo que vem do seu coração, que vem da sua alma. Por isso que tem tantas canções, a gente vê essas músicas, as músicas seculares principalmente, essas músicas de amor, né? É aquilo que a pessoa está vivendo. Ou músicas terrivelmente pornográficas que a gente tem visto por aí, infelizmente. É aquilo que está no coração da pessoa. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente canta aquilo que o nosso coração está cheio. Então, a música ela é algo poderoso que Deus nos presenteou. Algo que Deus nos entregou, que toca na nossa alma. Às vezes, a gente vem para o culto e, de repente, a gente pode até esquecer do que foi dito na palavra. Mas a música que foi cantada e que mexeu com a nossa alma, a gente dificilmente esquece. Eu me lembro de que, quando eu me converti, uma das coisas que me chamou mais a atenção foi o louvor, foi a música, as músicas cantadas. Então, há um poder na música. E quando nós cantamos juntos, é mais poderoso ainda, porque, como eu comecei falando, quando nós cantamos a mesma coisa, há uma sinergia, como diz o pastor Leandro, há algo poderoso que é ecoado no céu. O cristianismo é uma religião musical que possui uma fé cantada. Muitos de nós sabemos que os salmos, eles são cantados, eles não são lidos e falados aqui como a gente faz, mas eles foram cantados, eles eram canções. O que as pessoas sentiam, elas cantavam. Davi cantava aqueles salmos. Então, o que elas sentiam, elas cantavam diante do Senhor, porque o cristianismo é musical. E por que ele é musical? Porque não se trata de uma religião, é um caso de amor. Isso aqui, gente, não é religião, é um caso de amor, a gente precisa entender isso. Não é um ritual, mas é um caso de amor com o nosso Deus e com os nossos irmãos. Amém? Então, amém, vamos seguir em frente. E aí, Salmo 147, 7 diz: cantem ao Senhor com ações de graça, ao som de harpa, façam músicas para o nosso Deus. Então, como igreja, a gente vai ter a oportunidade de celebrar aqui no domingo, no Docmus Day, de celebrar, a gente podia arrumar uns tambores, não era, pastor, para a gente bater, né? E a gente pode celebrar com harpa, com canções. E aí, de repente, você está falando, mas eu não sei cantar, eu não tenho o dom de cantar. Você não precisa ter o dom. Todos nós não vamos cantar aqui como a equipe de louvor, mas você vai cantar para o seu Deus. Ele quer te ouvir, Ele se importa, Ele se interessa em te ouvir. E quando nós vemos os nossos irmãos adorando ao nosso Deus, isso nos estimula. A vida de adoração do outro deve influenciar a sua. Então, quando alguém está adorando, gente, em alguns momentos, eu vi a pastora Tamisa ali, eu me lembrei disso. Ela é uma pessoa que ela pode estar acabada, derrotada. Está louvando aqui, ela está se sacudindo, está se acabando aqui na presença do Senhor. Aí, às vezes, eu olho para ela assim, estou num cansaço, numa tristeza, aí eu olho ela daquele jeito, eu falo assim, gente, a pastora Tamisa está fazendo isso, eu vou fazer também.
Isso não significa que eu estou copiando e invejando o outro, mas é porque nós nos estimulamos, nós nos ajudamos. E a sua vida pode influenciar a vida do outro. A sua adoração pode influenciar a vida de adoração do outro. Amém? E você pode adorar a Deus no chuveiro, enquanto você varre a casa, enquanto você lava a louça, enquanto você está dirigindo, como eu falei aqui antes. Não importa, contanto que tudo o que você faça seja para Ele. Amém? O segundo aqui, adoramos juntos quando falamos com Deus. Salmo 116, 1, 2. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou seus ouvidos para mim, e eu o invocarei toda a minha vida. Da mesma forma que no casamento nós temos comunicação, o nosso relacionamento com Deus não é diferente. Também é assim. Nós precisamos nos comunicar com Ele, nós temos um relacionamento com Ele. E aí nós precisamos nos relacionar, nós precisamos falar com Ele. Quando nós conversamos com Deus, quando nós temos conversas profundas com Deus, nós crescemos no relacionamento com Ele. E quando nós não temos essas conversas profundas, nós somos enfraquecidos. Nós ficamos fracos quando nós não conversamos com Deus. Tem momentos da nossa vida em que a gente está angustiado, em que algo nos aconteceu, e que imediatamente a gente quer falar com alguém, a gente precisa contar para alguém aquilo que nos aconteceu, e isso não está errado. Mas nós devemos pensar primeiro em falar com o nosso Pai, com o nosso Deus. Em primeiro lugar, fale com Ele, conte para Ele o que está acontecendo. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa e nós precisamos entender isso. Se Ele é uma pessoa, Ele pode se sentar com você e conversar com você. Mas você precisa falar para Ele o que está no teu coração. E, amados, nós precisamos ser sinceros com Deus. Porque, às vezes, nós vamos falar com Deus e chegamos diante dEle, ó excelentíssimo Rei e Senhor e Mestre. E temos medo de como nós vamos contar para Ele o que está acontecendo. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos afligem. E aí, queridos, eu aprendi isso e tenho procurado viver isso. Aprendi a ser sincera com meu pai. Eu chego diante dele e falo, Deus, olha, eu quero orar por fulano, mas não é isso que eu quero. Eu não quero que o Senhor abençoe ele. Mas a tua palavra diz que eu preciso orar assim, então eu quero orar assim. Abençoa fulano, me dá amor por ele. Nós precisamos ser sinceros com Deus, queridos. Ele não quer uma performance, Ele não quer uma oração bonita, sem erros de português. Ele quer a sinceridade do nosso coração. Então, simplesmente fale com Ele, amém? Deixa eu te dizer uma coisa tão importante, irmãos. Se a sua vida entrou numa rotina chata, sem alegria de vida, não há gozo verdadeiro e nem estímulo, há um remédio para isso. Comece a conversar com Deus. E aí você vai ter novamente alegria. Alegria em participar dos cultos. Alegria em louvar ao Senhor. Eu acho que nós precisamos parar de criticar. De criticar porque não é a música que eu quero. De criticar porque não é a palavra que eu queria ouvir. De criticar porque o irmão chato está conversando e eu não consigo ouvir nada. E eu começar a falar com Deus. Deus muda isso. Deus melhora isso. Deus transforma isso. Amém? Essa expressão de adoração é a oração, né? Oração é falar com Deus. E para mim é uma das expressões mais poderosas de amor a Deus. Porque quando nós oramos, nós estamos dizendo, Deus, eu dependo de Ti. Sem oração eu não posso viver. Depois que eu aprendi isso, eu fico tão constrangida quando eu não oro. Irmãos, tem dias que eu não oro. Tem dias que eu me distraio com outras coisas e deixo de dar prioridade ao meu Pai. E eu fico tão arrependida, eu me sinto tão culpada, tão constrangida, porque eu sei que eu dependo dEle. E que quando eu não converso com Ele, eu fico mais fraca. E nós precisamos ter esse entendimento de que a oração também tem um aspecto comunitário. Nós precisamos orar juntos, queridos. Eu acho isso tão importante, nós orarmos juntos como igreja. As 12 horas de oração e adoração que foi tremenda, foi poderoso esse lugar.
As pessoas depois comentaram que quando entraram aqui, elas já sentiram uma atmosfera diferente. Nós passamos a maior parte do tempo aqui, não foi, pastor Luiz Carlos? A metade do dia, o pastor Luiz Carlos a outra metade. Gente, a gente viu, algo extraordinário aconteceu aqui. Mas você sabe por quê? Porque eu estava orando, você estava orando, outra pessoa estava orando, outros estavam adorando. Que coisa tremenda, que coisa linda. Então, isso é poderoso, nós precisamos orar em comunidade. E nós, como Igreja de Cristo Dóquimos, temos tentado proporcionar para você esses momentos. Então, participe, não fique fora disso, porque quando você ora em comunidade, Deus te fortalece, te anima e te ensina para você orar no seu secreto. Amém? E terceiro, adoramos juntos quando ouvimos a Deus. Isso é muito importante. Em Neemias 1:11 diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Então, essa é a palavra do Senhor em Isaías 43:18, que diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu quero dizer aqui, queridos, que nós precisamos esquecer do que passou. Se você não viveu dessa maneira aqui que nós estamos falando aqui até ontem, não importa. Esqueça o passado, deixe para trás. Se você nunca participou de uma oração comunitária aqui na igreja, não importa, comece agora. O passado nós não podemos alterar, nós não podemos mudar, mas o futuro nós podemos transformá-lo pelo presente. Então, nós podemos agir diferente a partir de agora. E aí, quando ele diz, olha, estou fazendo uma coisa nova. Queridos, Deus está fazendo algo novo na igreja mundial. E Deus está fazendo algo novo na igreja de Cristo Dóquimos. Você não está vendo? Há algo novo acontecendo aqui. Não fique de fora, não perca isso. Não perca esse momento, amém? Passe a ouvir o Pai, a ouvir aquilo que Ele tem para te falar, aquilo que Ele tem para te contar, os segredos do coração. Ouvir é uma das grandes dádivas que você pode oferecer a alguém. Quando eu decido ouvir alguém, porque a maioria das vezes, principalmente mulheres, ela gosta mais de falar do que de ouvir. Mas quando eu ouço alguém, eu estou dizendo para ela, olha, o que você tem para dizer é importante para mim. E aí, por isso, eu escuto. E quando nós ouvimos Deus, nós estamos dizendo para Ele, Deus, o que você tem para dizer é muito importante para mim. E nós nos convertemos tem quase 22 anos, vai fazer 22 anos agora que nós nos convertemos. E durante a minha caminhada com Cristo, amados, eu tenho aprendido que nos meus momentos com Deus tem sido mais poderoso quando eu fico em silêncio do que quando eu falo. Porque nós chegamos diante de Deus com tantas necessidades, tantas confusões, tantas coisas na nossa mente, do nosso dia a dia, de tantas lutas, de tantas coisas, e nós queremos jogar tudo isso diante de Deus. Não está errado. Lembra que primeiro a gente falou sobre a oração, que a gente deve falar com Deus? Mas 50% da oração é eu falar com Deus, e os outros 50% é eu ouvir a Deus. Eu preciso ficar em silêncio para eu poder ouvir Ele. Sabe por quê? A gente está cheio de pensamentos, como eu falei. A gente está cheio de angústias, de dores, de tantas histórias, de tanta situação na nossa alma. E nós precisamos de tempo para ouvir Deus. Não pense que nós vamos chegar diante de Deus. Olha, Deus, faz isso, então, em nome de Jesus, amém. E sai. Aí você não escuta Deus. Aí você jogou tudo diante dele, mas você não ouviu qual a direção dele para você. Eu compartilhei aqui pela manhã que eu tenho procurado ouvir a Ele. Eu sei que em muitas situações eu deixei de ouvi-lo e fui prejudicado ou prejudiquei alguém. Mas eu tento ouvir a Ele. E aí outro dia, esses dias, essa é a mais recente, eu estava fazendo comida na correria e louvando a Deus, que eu sempre fico escutando música lá na cozinha. E aí eu senti de passar uma mensagem para alguém. E imediatamente aquilo tomou a minha alma, eu fiquei angustiada, eu falei, eu preciso parar. Desliguei o fogo, fui e mandei a mensagem para essa pessoa, e eu falei para ela, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E 1 minuto depois, ela me passou a mensagem de volta e falou, olha, eu estava chorando nesse exato momento, e Deus falou comigo. Então, nós precisamos ouvir Deus para que Ele nos use.
Nós precisamos ouvir Deus para que Ele nos dê direção. E nós precisamos ouvir Deus, porque nós precisamos ouvir as doces palavras de amor que Ele tem por nós. Eu lembro de um dia que eu estava muito chateada comigo mesmo, porque eu me senti frustrada por algo que eu tinha feito. E eu cheguei diante de Deus e saí de lá. Eu estava decepcionada comigo, sentindo o grande amor de Deus por mim. E na hora me deu até uma raiva, porque eu falei assim, mas meu Deus, o Senhor é tão bom, que eu chego aqui decepcionada comigo, porque eu não fui fiel com o Senhor. E o Senhor derrama amor em mim. Querido, a cura para a nossa alma está em ouvir a voz do nosso papai, a voz do nosso Espírito Santo, amém? E nós ouvimos Deus através da Bíblia, através da palavra, através de experiências e através de pessoas. Por isso a comunidade é tão importante. Em Provérbios 11:14 diz, sem boas diretrizes o povo não encontra o caminho. Quanto mais sábio for o conselho que você seguir, melhores serão suas chances. Olha que interessante. Quanto mais sábio o conselho que a gente ouvir, a gente seguir, maiores serão as nossas chances. Nós precisamos ouvir o outro. Às vezes a gente quer só falar, contar nossa história, nossa situação, mas não quer ouvir crítica, não quer ouvir a direção da pessoa para a nossa vida. E às vezes tudo o que a gente precisa é daquela palavra de sabedoria daquela pessoa, que muitas vezes dói e nos machuca, mas nós precisamos dela para termos melhores chances, amém? Amém. E o quarto, adoramos a Deus juntos quando contribuímos para Ele. A primeira geração de cristãos eram de contribuintes. Eles faziam contribuições comunitárias. E como é impressionante quando cada um de nós contribui. E eu gosto dessa palavra financiador do reino. Dessa frase financiador do reino e dessa palavra financiador. Porque Deus tem nos dado o privilégio de sermos financiadores do reino de Deus. E isso é algo extraordinário, queridos. Porque muitos de nós, os nossos recursos são muito limitados. Mas é no seu recurso limitado que Deus te faz um financiador do reino de Deus. E isso é muito poderoso. Olha aqui Atos 4, 32 e 35. Da multidão dos que creram, um era a mente, o outro o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Amados, vocês prestaram atenção nesse versículo 34? Não havia pessoa necessitada entre eles. Não havia nenhum necessitado, porque aqueles que tinham mais bens, eles vendiam e colocavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos dividiam conforme havia necessidade. E ninguém tinha necessidade, que é ordinário isso. Então, quando eu contribuo, quando você contribui, não há necessidade no reino de Deus, na casa do Senhor. Queridos, nós estamos aí com esse desafio dessa construção, né, desse templo aí, que veio do coração de Deus, essa ideia, e não é do pastor Luiz Carlos, não é do grupo de pastores daqui, é do coração de Deus. E nós não podemos estar em abundância na nossa casa e vendo o reino de Deus com necessidade. Eu não estou dizendo que está com necessidade, não, que está indo bem, está progredindo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos repartir. Que nós precisamos ser generosos. Deus não quer o nosso dinheiro, mas Ele quer o nosso coração. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, o que mais dói é a gente tirar, é a gente abrir o nosso bolso, é a gente entregar o nosso dinheiro suado, é a gente tirar o dinheiro de coisas que nós queremos conquistar para contribuir para o reino. Mas não há privilégio maior. Seja um financiador do reino. Quando você financia o reino, você está sendo um adorador. Amém? Então, dar é a essência do amor. Né? Está escrito em Mateus 3,8. Tragam os dízimos
Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardar. Então, nem preciso comentar essa passagem bíblica, porque nós estamos vendo aqui que Deus vai superabundar. Nós não damos porque vamos receber, mas a colheita é certa. Se nós entregamos dinheiro, nós vamos colher dinheiro. Amém? Então está aqui. Sejamos adoradores, contribuintes do reino do nosso Pai. Mais feliz é o que dá do que o que recebe. E quinto, adoramos juntos quando nos identificamos publicamente com Ele. 1 João 2:23. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Isso se dá quando você não tem vergonha do Pai. Quando você não tem vergonha de publicamente assumir quem você é. Que você é filho de Deus. Não tenha vergonha de proclamar o seu Pai por onde você for. Amados, infelizmente, hoje a gente vê pessoas que são cristãs, que são evangélicas há anos. Mas pessoas que conhecem ela, e a gente vai conversar, a pessoa fala, fulano é evangélico? Fulano é crente, nem sabe, é o crente 007? Como é que é, gente? 007, né? Ninguém sabe, é em secreto, ele é um espião. Ele é um espião do reino. E nós devemos proclamar o nosso Deus, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é poder de Deus para transformar este mundo. Amém? Confessamos aqui que precisamos confessar todos os dias publicamente essa fé através do nosso testemunho. Como o pastor Leandro falou aqui na palavra de oferta, que alguém estava comentando lá que nem tudo que a gente aprende na igreja é para a gente viver. Olha o que essa pessoa, o que ele proliferou ali naquele lugar. Porque quem ouviu falou, esse não é verdadeiro cristão, porque ele está dizendo que aquilo que a gente aprende lá não é para a gente viver. E provavelmente ele é um crente. Então, glorifique o seu Deus, se identifique aonde você for. O cristianismo é uma demonstração pública de fé. E a decisão por Cristo Jesus, por aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, pode ser tomada aqui e agora se você ainda não tomou essa decisão. Então, você pode aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E o cristianismo também é uma demonstração pública de fé quando nós nos batizamos, quando há o batismo nas águas. E você que ainda não é batizado vai ter oportunidade. Haverá um batismo no dia do acampamento Juntos Somos Melhores. Ainda vai ser falado aqui o dia, o horário certinho. Mas procure o seu líder, procure aí a pessoa que está te acompanhando, para que ela possa te falar tudo como vai acontecer, mas que você possa se batizar nesse dia, que você possa confessar publicamente a sua fé. E o batismo é quando você entra nas águas, você está dizendo que está morrendo para o seu velho homem, para a sua velha vida, e quando você sai, você está dizendo, eu sou um novo homem, eu estou vivendo uma nova vida. Também a ceia é esse momento que nós podemos juntos compartilhar desse ensino, daquilo que Deus nos ensinou. Até que Ele voltasse, Ele nos disse que nós deveríamos ceiar até que Ele venha. E quando nós não ceiamos sozinhos na nossa casa, não é mesmo na pandemia, quando era o anúncio lá, olha, hoje é culto de ceia, prepare a sua ceia aí. Toda a igreja estava ceando junto, cada um na sua casa, mas nós estávamos ceando juntos. Então, não dá para a gente fazer esse ato da ceia sozinho. A gente precisa estar em comunidade. Então, participe da ceia em comunidade com a sua igreja. E nós devemos nos alegrar até que Ele venha. Nos alegrar por tudo que Ele tem feito. Não ficar triste porque pelo sacrifício da cruz lá no Calvário, pelo sofrimento de Jesus, mas nos alegrarmos porque Ele morreu e ressuscitou para nos dar uma vida e em breve Ele voltará. Amém? Mateus 5, 14 e 15 diz, ouçam a palavra de Jesus. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão em casa. Queridos, nós somos a luz do mundo.
Nós precisamos brilhar essa luz por onde a gente for. Então, quando você vem aqui, faz o ato do batismo. Quando você está ceando com a sua igreja, você está dizendo publicamente: eu pertenço a este reino. Eu sou luz do mundo, eu sou a lamparina para este mundo. Então, se abasteça da unção do Espírito Santo, desse óleo que precisa manter esse fogo aceso, para que você possa iluminar por onde você for. Não se esconda, pelo contrário. E aí eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser... achar que nós somos melhores do que os outros, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que você tem uma luz que precisa brilhar na vida de outras pessoas, daqueles que estão em trevas. E aqueles que estão em trevas só vão conhecer a luz quando você começar a brilhar essa luz. Amém? Amém. Então, sexto e último, adoramos juntos quando nos comprometemos com Ele. Josué 1:5 diz assim: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus está dizendo aqui para Josué. E eu acredito que nós precisamos declarar isso a Deus. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E precisamos viver isso. Porque, amados, muitos de nós somos inconstantes. Hoje nós dizemos: Deus, eu te amo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu nunca te deixarei, Senhor. Aí no outro dia alguém nos magoa, alguém nos maltrata. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de nada. O seu compromisso é com quem? Com Ele. Não é com homens que são falhos. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Amados, eu já falhei com alguém, vou falhar, você pode falhar comigo. Então nós somos imperfeitos, mas nós precisamos declarar isso e viver isso como Josué disse. E aí Josué 24, do 20 ao 22 diz: se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Aí eles disseram: somos. Responderam eles, né? Eu já falei antes, né? E eles responderam: somos. Nos tornamos responsáveis, igual diz a música. Responsáveis de dizer: Deus, nós te serviremos, nós estaremos aqui contigo até o fim, porque vai valer a pena. E depois no versículo 25 nós lemos: aquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhes deu decretos e leis. O amor é isso, o amor é compromisso. Amados, como eu posso dizer que amo alguém e não fazer um compromisso com essa pessoa? Quando nós nos casamos, nós fazemos um compromisso com o nosso cônjuge. Um compromisso de ser fiel a Ele, de estar a Ele na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E nós precisamos nos comprometer com o nosso Deus e com o reino dEle. Nos comprometer uns com os outros. Amados, não há como eu me comprometer com Deus e não me comprometer com meu irmão. Mas quando eu me comprometo com Deus, automaticamente, é automático. Me comprometi com Deus, automaticamente. Estou comprometida com o reino de Deus e com os meus irmãos. Até que assuma compromisso para oferecer o melhor a alguém, você não terá demonstrado amor real. Nada muito significativo acontece na vida sem compromisso. Então, nada que tenha significância acontece na sua vida sem compromisso. Então, decida hoje. Amados, nós temos o hoje. Nós não temos daqui a 1 hora, nós não sabemos. Mas eu tenho hoje e o agora. E eu quero te pedir que você faça declarações de amor a Deus e de compromisso a Ele e à sua igreja e à sua noiva. Se comprometa. Nós precisamos nos comprometer porque nós somos falhos. Nós precisamos nos comprometer porque nós precisamos ser movidos por compromissos. Queridos, se 80% desta igreja... Ontem o pastor falou, né, pastor, que o ministério lá é 20% das pessoas que se comprometem. Que o padrão é 20%, mas que deveria ser 100%.
Mas, amados, e se for ao contrário? E se 80% dessa igreja se comprometer com Deus e com o reino de Deus uns com os outros, queridos, nós seremos imparáveis. Ninguém pode nos parar, o diabo não pode nos deter. O diabo não vai poder nos dividir, não vai poder nos separar. Então eu quero fazer um compromisso aqui contigo, de servir ao meu Deus e servir a você, enquanto eu viver. Que Deus nos permita, que Deus nos fortaleça. É Ele quem nos sustenta. Então faça compromisso com Deus, amém? Para finalizar, eu gostaria que você ficasse de pé. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Que lhe dedicam totalmente o coração. Queridos, Ele está com os olhos dele atento para nos fortalecer. Nós não somos fortes o suficiente para permanecer. Mas se entregarmos o nosso coração totalmente a Ele, Ele nos fortalecerá e nos levará a cumprir o propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. Você precisa estar comprometido com Deus e com a obra do nosso Pai. Isso é amor. Isto é adoração. Isso é rendição. Isso é devoção. Queridos, eu não sei quanto a você, mas eu quero devotar a minha vida a Ele e ao reino do Senhor. Eu queria que antes da gente cantar essa canção adorando ao Senhor, você fechasse os seus olhos. Em nome de Jesus, feche seus olhos. E faça seu compromisso com Ele. Faça a sua oração a Ele, fale com o Pai. Diga a Ele que você se compromete em amar a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Que você se compromete em falar com Ele todos os dias. Que você se compromete em orar em comunidade com a igreja, com seus irmãos, com a noiva de Jesus. Que você se compromete em contribuir, em ser um financiador do reino de Deus. Que você se compromete em declarar por onde você for, quem você é. E que você se compromete a se comprometer. Amém. Pai, nós queremos te louvar e engrandecer o teu santo nome. Pois só tu és digno de ser adorado e de ser exaltado. Eu queria que nós praticássemos a adoração. Nós só podemos adorar fazendo. Nós podemos ser ensinados, mas se nós não praticarmos, nós não saberemos adorar. Não existe uma forma correta de adorar, porque a adoração é um relacionamento de amor. Então declare seu amor a Ele agora. Eu queria que você levantasse as suas mãos em rendição a Ele. E que você falasse com Ele, que você o adorasse em espírito e em verdade. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Ele quer o teu coração, entregue a Ele. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estamos voltando para Ele.
Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Yeah. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Ele busca mais profundo. Ele quer algo mais profundo Senhor, contigo do que os olhos podem ver. Queres ver o coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ele é a essência. A palavra de Deus diz que aquele que tem sede, beba da fonte de águas vivas. Aquele que tem sede, vem e beba, porque de você fluirão rios de águas vivas. Que o Espírito Santo de Deus possa nos encharcar com essas águas. Que Ele nos dê fome e sede da sua presença. Ele é o pão da vida e nós só podemos ser saciados por Ele. É somente na presença dEle que somos saciados. E Deus procura em nós verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que Ele está a procurar por verdadeiros adoradores, por aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E que nós sejamos encontrados pelo Senhor hoje. Que nós sejamos essa fonte de água a jorrar. Ele está aqui, amado. Vem e beba. Vem até Ele e beba. Entregue o seu coração a Ele. Entregue-se a Ele. Talvez você estava se sentindo frio espiritualmente. Talvez você não tinha mais alegria. Talvez você veio hoje e pensou: eu não vou mais não, eu não estou mais me sentindo bem. Eu acho que esse não é mais lugar para mim. E Deus está te dizendo hoje que está restaurando o teu coração e te fortalecendo para que você seja uma fonte que possa jorrar em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e faça de cada um de nós verdadeiros adoradores em nome de Jesus. Amém?